Eu gostaria de fazer para você uma pergunta. Você tem certeza de que o que você faz em nome da sua religião está de acordo com a palavra de Deus? Você tem certeza que aquilo que você faz com toda a sua dedicação, todo o seu esforço que você tem se dedicado, em nome da sua religião, está de fato agradando a Deus? Eu gostaria de compartilhar com você um texto das Escrituras que se encontra em Marcos capítulo 7, a partir do verso 5, que está escrito assim: Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente: Rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Bom, Jesus estava num determinado lugar e os fariseus religiosos da época questionaram Jesus porque os seus discípulos haviam chegado e comiam sem lavar as mãos. E eles então vão questionar Jesus dizendo: por que os teus discípulos não seguem as tradições, dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos? Jesus então ele vai dizer para aqueles religiosos, para aqueles líderes religiosos, dizer para eles que bem profetizou Isaías a vosso respeito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E no verso 7 ele vai dizer assim, Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Então eu queria perguntar para você se a tradição que você segue, se aquilo que você faz em nome da sua religião, mesmo você sendo todo dedicado, você se esforçando o máximo que você pode, mas eu queria perguntar para você e queria que você se perguntasse se o que você está fazendo, se o que você se dedica tanto em nome da sua religião, se essa doutrina que você segue, se esse ensinamento que você está seguindo, se de fato foi isso que Deus mandou você fazer. Ou se não está apenas seguindo tradições de homens e invalidando a palavra de Deus. Olha, eu quero dizer para você que nós precisamos tomar muito cuidado e esse é um tempo muito mais de nós pensarmos nisso. Porque nós jamais podemos invalidar a palavra de Deus por causa das tradições dos homens, as tradições das religiões. Eu queria convidar você nesse dia a pensar e refletir comigo sobre isso. Sabe, nós precisamos entender isso, que muitas vezes seguimos aquilo que a religião manda sem questionar. Seguimos tradições de homens, mas sem questionar de acordo com as Escrituras. E nós corremos um sério risco de invalidar, de colocar em descrédito a palavra de Deus, aquilo que Deus ordenou para a gente fazer, e trocar e substituir aquilo que Deus nos mandou fazer, por uma tradição de homens, por um mandamento de homem, por ordem de homens. E nós não podemos cometer isso. Nós não podemos cometer esse grande erro. Sabe, no profeta Oséias, está escrito assim no capítulo 4, no verso 6, está escrito assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos, me esquecerei de teus filhos. Olha o que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. E não é diferente para os nossos dias. Deus está usando o profeta Oséias para dizer para o profeta Oséias que o povo dele estava sendo destruído. E a causa, o motivo pela qual o povo de Deus estava sendo destruído é porque lhe faltava conhecimento. Conhecimento da verdade de Deus.
Isso porque as tradições dos homens, os mandamentos dos homens, as doutrinas humanas estavam tomando o lugar da palavra de Deus, tomando o lugar da vontade de Deus na vida do povo de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Então, por favor, encarecidamente, eu gostaria de pedir para você e convidar você para, junto comigo, a refletirmos sobre isso. Não importa qual a sua religião, não importa o que você faz, não importa se você é dedicado ou não, mas eu gostaria de dizer para você que toda a nossa dedicação, segundo a religião, se não for aquilo que Deus estabeleceu para a gente fazer, todo o nosso tempo é perdido, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Então, o povo, a igreja hoje está sendo destruída porque lhe falta conhecimento. As doutrinas humanas estão substituindo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos colocou e nos ordenou para fazer. A palavra de Deus está sendo substituída pelas doutrinas de homens, pelas ordens humanas, pelas tradições dos homens. E eu gostaria de convidar você a pensar e a refletir nisso, porque é um perigo que a gente corre, de desobedecer a Deus, de estar lutando contra Deus, quando nós colocamos então a religião acima de tudo. As pessoas hoje defendem religião, defendem isso, defendem aquilo, mas a questão é, o que nós temos que defender é a palavra de Deus, é o que está escrito nas Escrituras. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 13, Paulo vai falar um pouco sobre si mesmo, da sua vida, e ele vai dizer assim, no verso 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Ele está dizendo que ele era um religioso, ele era da religião judaica, ele era um judeu, ele era fariseu. Segundo os homens da sua idade, ele avantajava muito, ele fazia de tudo para seguir todas as tradições dos seus pais, todas as tradições que a sua religião ensinava, o apóstolo Paulo fazia. Mas, no entanto, essas tradições religiosas do apóstolo Paulo, essas tradições que ele seguia dos seus pais, fez com que ele se tornasse não um servo de Deus, mas na verdade, ao seguir as tradições religiosas, Paulo se tornou um inimigo de Deus e começou a lutar contra o próprio Deus. Começou a perseguir a igreja de Deus. Então, observe o perigo que a gente corre quando nós não observamos aquilo que está na palavra de Deus e apenas nos conformamos em obedecer doutrinas humanas, sem questionar, sem analisar nas Escrituras, e simplesmente nos conformamos em obedecer aquilo que a religião diz. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizer assim, não importa, se a doutrina da tal determinada igreja é assim, eu estou lá e eu preciso obedecer. Eu quero dizer para você que você está errado se pensa assim. Você não tem que obedecer doutrinas de homens, essa A ou B ou C, você precisa ter certeza de que aquilo que você está fazendo, se é de fato o que Deus mandou você fazer. Porque você vai prestar conta, é para Deus, não é para uma religião. Então, eu gostaria, através aqui desse vídeo, convidar a gente a refletir sobre isso. E mais uma vez eu quero perguntar para você, se aquilo que você faz em nome da sua religião, você tem certeza absoluta que isso é o que Deus pediu para que você fizesse? Será que o que você está fazendo em nome da sua religião não está te levando a lutar contra o próprio Deus, a ir contra as ordens diretas de Deus? Eu gostaria de que você pensasse a respeito disso, por favor. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso e buscar o conhecimento de Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Procure conhecer as Escrituras. Eu tenho uma palavra para dizer para você aqui através desse vídeo que tem incomodado o meu coração. Nós estamos chegando num tempo onde muito em breve irá surgir uma religião única no mundo, onde haverá uma união das religiões. E essa mesma religião que está lá em Apocalipse capítulo 13, a besta que surge da terra, ele tem aparência de cordeiro, mas ao falar, ele fala como um dragão.
E é exatamente essa mesma religião única que vai surgir no mundo, é que vai levar as pessoas a adorar o anticristo, aceitar a marca e tudo mais. Então eu queria que você pensasse comigo aqui, por favor, em nome de Jesus, que você procure conhecer as Escrituras, que você pare de defender uma religião apenas, mas que você entenda que nós precisamos viver de acordo com o que está na palavra de Deus. Nós devemos obedecer ao nosso único cabeça, que é Cristo, que é Jesus. Então, eu gostaria aqui de deixar esse pequeno texto, esses textos para a gente refletir, essa pequena mensagem nessa tarde, e dizer para você encarecidamente, em nome de Jesus, para que você dedicasse mais tempo à leitura das Escrituras, para que você procurasse conhecer o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, qual a importância de um, a importância de outro, por que existe 2 testamentos nas Escrituras, enfim, por favor, procure conhecer, procure entender as Escrituras e não fique apenas com aquilo que os homens dizem para você fazer. Eu quero dizer para você que a religião, ela pode nos levar a nos revoltar contra Deus e a viver a nossa vida contrária à vontade de Deus. Ao invés de nos aproximar de Deus, assim como a religião judaica fez com o apóstolo Paulo, ao invés de aproximar Paulo de Deus, a religião estava fazendo com que o apóstolo Paulo perseguisse a igreja de Deus. E não será diferente nos últimos dias. A religião, ela vai perseguir de fato o povo de Deus. Então, eu gostaria de pedir você para pensar sobre isso, refletir sobre isso, em nome de Jesus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque os sacerdotes rejeitou o conhecimento. A liderança rejeita o conhecimento, não procura o conhecimento. E por causa disso o povo perece porque não conhece a vontade de Deus. As tradições dos homens, os mandamentos de homens têm tomado o lugar da palavra de Deus no coração das pessoas e nas igrejas muitas vezes. Então eu gostaria de dizer para você e de convidar você encarecidamente para buscar o Senhor de todo o seu coração. Procure examinar as Escrituras enquanto é tempo. Procure refletir naquilo que está na palavra de Deus. Procure obedecer a Deus. Muitas pessoas já disseram que de boa intenção o inferno está cheio. Eu gostaria de dizer para você que Uzá, ele tocou na Arca da Aliança com a intenção de que a Arca da Aliança não caísse no chão e não quebrasse. A intenção de Uzá foi boa, mas ele estava fazendo tudo o contrário àquilo que Deus havia estabelecido, portanto morreu no exato momento em que tocou na arca. A sua intenção, embora fosse boa, não foi o suficiente para sustentar a sua vida. Então eu quero dizer para você que no dia do tribunal, quando estivermos diante de Cristo, Cristo não vai perguntar qual religião nós servimos. Cristo não vai nos perguntar qual é essa A ou B ou C que nós pertencemos, qual foi a tradição de qual homem que nós seguimos. Mas a única coisa que nós vamos ter que prestar conta para Ele, como nós vivemos a nossa vida como igreja aqui na terra, se estamos obedecendo Ele ou não. Então as tradições dos homens não vão poder nos ajudar naquele dia. Os mandamentos humanos que foram colocados na igreja e que foram substituindo a palavra de Deus não vão nos ajudar naquele dia. A única coisa que vai valer naquele dia é se nós tivermos fé no Filho de Deus e se de fato nós obedecemos o que Ele disse, se Ele de fato foi o nosso cabeça. Então eu gostaria de terminar esse vídeo perguntando para você: quem é o cabeça da sua vida espiritual? Aquele que decide as regras, aquele que decide as doutrinas da sua vida espiritual. É Cristo ou é o homem? Então gostaria de deixar esse texto para a gente refletir aqui nessa tarde, convidar você a pensar sobre isso. Por favor, em nome de Jesus, procure conhecer as verdades das Escrituras. Não fique confiando em palavras de homens. Não troque aquilo que está na Bíblia por causa de tradições, por causa de homens, por causa de mandamentos, de doutrinas humanas.
Não vamos invalidar a palavra de Deus por causa de mandamentos humanos. Esse é o convite que eu faço para você, que você possa refletir sobre isso. E que nós todos procuramos o conhecimento da vontade de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.